Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Espero que esteja tudo muito bem com vocês. Agora, vamos para o que interessa aqui. Vamos fazer a nossa saia midi com fenda na frente e pences, que vocês estão vendo na fotinha aqui do lado. E para quem me acompanha lá no Instagram, viu que eu coloquei lá os dois cortes de tecido, que são da Mila Malhas e Tecidos de Jaraguá do Sul, né? Parceira aqui da Marília Rossi. Então, a gente tem esses dois cortes de tecido. Eu fiz a blusa e hoje estou fazendo a saia para vocês. A nossa saia midi maravilhosa de courinho. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1 metro de courinho por 1,40 de largura. Agora, eu tenho aqui 1,38, porque eu já cortei as orelhas fora, né? Deixei ele bem limpinho aqui, ó, bem bonitinho já pra gente poder costurar. Tem um zíper simples de 18 centímetros. E uma coisa muito importante que vocês vão precisar é o fio próprio para corinho. Ai, Marília, eu quero fazer uma saia de corinho para mim, eu não tenho esse fio, eu preciso comprar esse fio? Necessariamente não. Se você vai fazer para você, regula bem a máquina, deixa a máquina bem certinha, reguladinha, você consegue estar fazendo sem esse fio. Mas se você for fazer para venda, é necessário que você use esse, porque é mais resistente, tá? Não vai estourar nem nada, então vai deixar sua peça mais segura, beleza? Um fio próprio para costurar corinho. Então, nós temos aqui o nosso tecido, nós vamos fazer essa saia hoje sem molde, somente pelas medidas. Esse meu corinho é bem rígido nesse sentido. E nesse sentido aqui, ele é maleável, ele não estica muito, ó, ele é só maleável, tá? Porque ele é bem grosso, ó. Ele tem uma textura mais grossa. Pra facilitar e ajudar vocês, peguem alguns clips, assim, ó, uns prendedores pra vocês prenderem o tecido, porque a gente não pode colocar alfinete nesse courinho, tá? A gente não coloca alfinete no corinho, então vocês precisam de um clipe. Ah, Marília, eu não tenho clips. Pega grampo de roupa lá e vai prendendo ali e segura o tecido de vocês para ele não sair do lugar. Por quê? Porque quando tá um corinho em cima do outro, ele dá uma dançadinha, né? Então, pra gente não desperdiçar, porque a gente tem o tecido aqui bem certinho na ponta, então a gente vai prender aqui para quando a gente riscar, não correr o risco da gente tirar fora ou cortar torto esse nosso tecido, ok? Então, vamos lá. Para começar, vocês vão precisar da medida do quadril de vocês e da cintura, só, e decidir o comprimento que vocês vão querer essa saia. Eu vou marcar aqui, ó, exatos 70 centímetros. Aí, vocês vão analisar no meu corpo lá a saia e vão ver se vocês querem ela mais comprida ou mais curta. E já vão avançar aqui, ó. Vamos fazer essa marcação com 33 centímetros, que vai ser a abertura da parte da frente dessa minha saia aqui, 33. E aqui na parte do tecido aberta, vocês vão deixar uma margenzinha aqui, ó, que é a costura, né, que a gente vai fazer aqui na frente, ó. Pra gente dobrar a barra aqui na frente. Quanto que é essa medida? Tem 1,5 centímetros, mas a gente vai distribuir na medida aqui também. Agora, eu vou pegar daqui de cima, vou descer 20 centímetros. Marquei aqui uma altura de 20. Nessa altura de 20 centímetros, eu vou marcar aqui, ó, desde aqui do começo, ó, até lá 30 centímetros. O que é esse 30 centímetros, Marília? É a medida do meu quadril dividido por 4, acrescentados 1,5 da dobra aqui da frente, mais 1 centímetro para a margem de costura, certo? Porque essa saia vai ficar justinha no meu quadril, então eu deixei só 1 centímetro de margem de costura e acrescentei 1,5 da dobra que eu vou fazer aqui, beleza? Então, aqui, ó, a partir desse ponto de 30, que eu deixei 30 centímetros, eu vou descer uns 2 dedinhos aqui e vou marcar aqui, ó, 32. Por quê? Porque eu vou descer abrindo essa minha saia, já vou mostrar pra vocês. Aqui na cintura, eu vou deixar 27 centímetros a partir daqui do começo do meu tecido, ó, 27. Marquei 27, marquei 30 e marquei 32.
Aí eu vou pegar essa minha régua aqui, ó, ela tem essa lateral aqui, ó, curvadinha aqui, que é própria para lateral de saia, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, vou ligar esse meu ponto de 27 com aquele ponto ali, então vou descer reto. Porque essa minha saia aqui embaixo, ela é reta. Até lá naquele ponto de 33 que eu marquei lá, ó. Olhem a curva, que linda dessa minha saia. Ai, Marília, mas o teu ponto de 30 ficou aqui, ó. Não tem problema, é assim mesmo. A gente marcou ali. Eu vou cortar bem em cima do meu risco, porque aqui na parte da frente, nós vamos marcar aqui, ó, 8 centímetros e vamos fazer uma marcação. Desse 8, eu vou pular aqui por 16 e vou fazer uma marcação. Aqui, a gente vai trazer umas costurinhas de 16 centímetros até aqui, ó, pra ficar um detalhe aqui na frente dessa minha saia, ó. Eu vou fazer 2 costurinhas aqui. Sabe aquelas costuras que parecem pence, igual aquelas calças Zara? É essas costurinhas aqui que a gente vai fazer. Então, eu tenho aqui, ó, a parte da minha frente da saia prontinha. Agora, ficou mamão com açúcar fazer a nossa costa. Vejam que eu vou usar todinho esse meu 1 metro de tecido. Posso cortar, Marília, minha frente? Pode. Só vamos recapitular o que a gente fez aqui, ó. Vou fazer pique bem pequenininho, tá, gente? Pra não danificar o nosso corinho. E já vou marcar aqui, ó, o comprimento que eu vou fechar essa minha saia aqui na frente. Eu vou fechar ela aqui, ó, 36 centímetros. Essa parte da minha saia vai ser fechada e essa parte da minha saia vai ser aberta. Porque aqui a gente vai acrescentar um cos ainda, tá? De 7 centímetros. Então, vai ficar bem fechadinha a saia aqui. Claro que se você achar a minha muito aberta, você pode fechar um pouco mais, né? Você vai fazer essa costura até mais embaixo. Agora aqui, posso cortar? Posso cortar. Lembrando, gente, que o corinho não faz limpeza. É só na reta. Então, a gente corta assim, ó, bem devagarinho, bem bonitinho, pra não ficar mastigado. Ó. Ficar aquela coisa bem linda. Aqui na barra, depois, se vocês quiserem fazer barra, vocês podem fazer barra. Eu não vou fazer. Cortadinha a nossa frente, nós vamos vir aqui na parte da cintura. Aqui que nós vamos fazer essas costurinhas, ó. Nós vamos pegar aqui na parte de cima da cintura. Agora, você muda o clipe aqui pro ladinho, ó, pra não sair do lugar. O nosso corinho. E vocês vão descer aqui no cos da parte da frente, aqui onde vai a nossa costura, ó. Vão descer aqui nessa parte 3 centímetros. Desci 3 centímetros aqui, eu posso levar até lá, ó. Curvandinho assim, ó. Até no final lá do meu cos aqui, ó. 3 centímetros, a gente vai tirar essa parte aqui. Porque a gente vai fazer um cos anatômico, né? Então, precisa dessa descida aqui, ó. E já faz o piquezinho aqui bem bonitinho, onde a gente marcou. Pra fazer aquela nossa costurinha. E agora sim, a nossa saia está prontinha, a parte da frente. Toda cortadinha, bonitinha, marcadinha. Agora, a gente vai virar ela assim, ó. E vamos colocar aqui pra cortar nossa costa, ó. Aqui a lateral boleada, a parte da frente retinha. Vou abrir aqui, vou colocar a minha parte da frente bem certinha aqui com o final, ó. Confere se o corinho tá bem cortadinho, bonitinho lá. Pra fazer a nossa costa, vou fazer a costa igualzinha à frente? Não, a parte da costa vai ser feita uma pence. Mas essa parte da lateral aqui, ó, eu já posso contornar pela minha frente. Já até vou cortar aqui, ó. Bem simples. Cortei aqui,
Vou fazer o contorno do meu quadril aqui, ó. Bem bonitinho, igualzinho aqui. Porque a pence a gente vai puxar de lá pra cá. E eu já vou cortar reto aqui, ó. Assim. Agora, eu vou abrir aqui esse meu corinho. Primeiro, eu vou prender aqui pro meu corinho não andar pra cá, ó. Usem grampo, gente, de roupa, pra segurar lá, pra não sair do lugar. Agora, eu vou abrir aqui, ó. Essa é a minha costa. Agora, eu vou dobrar a minha frente aqui e vou pegar mais ou menos no centro. E vou dobrar a quantia que eu quero essa minha pence. Eu vou fazer uma pence aqui de 2 centímetros, um para cada lado, ó. A minha pence marcadinha ali, eu vou dobrar ela aqui embaixo, ó. Assim, assim. E vou marcar o meu cos retinho aqui, ó. Ó. A parte da minha costa, ela fica assim, mais altinha mesmo. Então, eu vou vir aqui na parte de baixo da minha saia, que ela está bem maior, a parte da costa. E vou deixar somente 1 centímetro maior. Essa outra parte ali eu vou desprezar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou alinhar, deixando só 1 centímetro aqui, ó, pra costura do nosso zíper. E pra nossa costura da parte de trás da nossa saia, né, ó. Ai, Marina, mas por que que aqui embaixo tirou mais e aqui vai tirar menos? Porque aqui a gente salvou a pence, né? Ó lá, ó. Aqui nós temos a nossa pence lá, ó. Tirei essa parte. Posso cortar meu cos retinho aqui agora, ó. Deixa a minha pence dobradinha assim. Alinhei meu cos lá. A minha saia está toda talhada já. Frente e costa. Aqui na parte da costa, onde vai o nosso zíper, ó. Aqui vai o nosso zíper. E ela vai ser costurada até lá embaixo. Todo esse corinho. Aqui a pence. Qual é a profundidade dessa pence? Ela tem 2 centímetros aqui, né? Que a gente deixou a dobradinha lá, ó. 2. E ela vai entrar aqui 9 centímetros, ó. Então, essa daqui vai ser a nossa pence, ó. Pence da parte de trás dessa nossa saia linda. Claro que depois, antes de vocês colocarem o zíper, vocês provem no corpo e vejam se precisa cinturar um pouquinho mais. Mas se vocês usarem as medidas de vocês bem direitinho, ela vai ficar perfeita. Agora, vamos fazer o nosso cos anatômico. A parte da costa, para fazer o cos, a gente tem que deixar a pence presa, assim, ó. Bem presinha. Assim, pra gente subir o nosso cos. A parte da frente, a gente vai subir o cos. E daí, o cos a gente já vai diminuir um pouquinho, porque a gente vai fazer essas pences aqui, né? Ó, a gente vai pegar aqui, ó, vamos abrir o corinho, vamos dobrar ele aqui, assim, vamos pegar aqui a nossa frente, que a nossa frente vai ser dobrada essa parte, ó, vai ser costurada aqui. E vamos colocar aqui, ó, assim, inclinadinho, ó, estão vendo que sobe a pontinha aqui. Vocês podem prender aqui com um grampinho de roupa, ó. Bem bonitinho assim. E vão subir aqui, ó, 7 centímetros. 7 centímetros. E vão vir aqui. 7, 7, 7. Confere se tá com 7 direitinho, 7 centímetros. Eu já tô marcando com a margenzinha de costura, tá? Depois ele vai ficar um pouquinho mais estreito. Esse é o cos inteiro da frente, ó. Vejam que eu dobrei essa quantia aqui.
Esse é o meu cos frente. Eu preciso de 2. Então, eu vou vir aqui. E vou cortar mais um. Esse é o cos da frente da minha saia maravilhosa, ó, 2. Que a gente vai colocar aqui. Frente pronta. Com essa tirinha aqui, nós vamos fazer 2 presilhas para colocar aqui na frente. Esse pedacinho aqui já vai dar para fazer 2 presilhas para a parte da frente, uma aqui, e 2 para a parte da costa. Então, já tenho presilha para frente e para costa pronta. Minha frente, cos da frente e presilhas. Essa tirinha aqui de cima, a gente vai preservar ela inteirinha assim, ó, para fazer o nosso cintinho, tá? Então, já vou tirar aqui antes de salvar o cos da minha costa, ó. 40, tá? Ó, esse vai ser o cintinho que a gente vai amarrar lá na cintura. Então, agora, aqui, eu vou tirar os 2 parzinhos de cos pra minha costa. Então, pra minha costa, ó, vocês estão vendo que ele tem o contorno também, ó. Ele vai ficar anatômico igual o meu cos lá da frente. Então, eu vou vir aqui, ó. Ajeito bem aqui pra não desperdiçar meu corinho. Vou subir 7 aqui. Vou subir 7 aqui, ó. Com a pence salva aqui, lembrem de deixar a pence salva. Deixa eu medir aqui o 7. Ai, Marília, eu quero fazer um cos mais estreitinho, mais pequenininho. Pode. Salvo aqui os 7. Aqui no ladinho, ó, a gente dá uma funilada nele assim, ó, tá, gente, ó. Pra essa parte de cima ficar mais justa, essa parte de cima aqui, ó, ficou com 25. E essa parte de baixo do meu cos aqui, ó, vai ficar com 27. 27 aqui e 25 ali. Então, ó, eu afunilei ele aqui, ó. Tá? Porque ele vai fechar lá na minha cintura. Embora eu esteja com a cintura bem grossinha, precisa dar essa funiladinha aqui na lateral. Aí, eu vou olhar lá o da frente também, que eu acho que eu não afunilei o da frente. Ó, aqui, ó. Não sobe reto o cos. Você vai dar uma inclinadinha nele aqui pra ele ficar assim, ó. Assim, ó. Esse é o cos da minha costa. Depois vai o meu zíper aqui, ó. Tem as margens de costura, tudo direitinho, né? A gente vai colocar o zíper aqui. É só 2? Não, eu preciso de 4, porque é 2 para esse lado e 2 para esse lado aqui. Então, eu vou vir aqui nesse meu tecidinho e vou cortar mais 2. Ó. Agora, vai encaixar aqui. Eu vou fazer a minha pence nessa medida bem certinho, ó. Até vou fazer um piquezinho aqui, salvando essa pencezinha aqui. Da cintura da minha costa. Ó, como ficou. Certo? Assim. Essa saia, a gente vai vestir 42 e 44, beleza? O que acontece? Ai, Marília, eu vou comprar o molde, mas eu quero diminuir. Gente, é só diminuir a largura aqui, ó. Mais nada. Eu quero aumentar. Aumenta a largura. Mais nada. Quero mais comprida? Aumenta o comprimento. Quero mais curta? Diminui o comprimento, beleza? Estou com a minha pence salva. Vou prender aqui onde é a minha, onde vai meu zíper. Se vocês verem assim, ó, olhou a costura aqui, ó, estão vendo que tem um biquinho aqui na parte da costa, ó? Você vai lá e tira esse bico, ó. Deixa bem retinho. Pra sair bem retinha. Aqui também, ó, vou tirar esse biquinho aqui, ó. Pra deixar o corinho bem alinhadinho. Então, eu tenho o cos da minha costa. Quando vocês
fizerem cos assim, ó, aqui do lado onde vai o zíper, vocês façam um pique, para vocês não correrem o risco de trocar o lado do cos. Aí, o que vai acontecer? Quando vocês forem costurar, vocês vão saber que o lado onde tem o pique é onde vai o zíper. E o lado onde não tem o pique, porque eles ficam muito parecidos, né? Mas esse lado é mais retinho e esse é mais inclinadinho. Então, vocês façam o quê? Façam um pique aqui, sempre do lado onde vocês vão botar o zíper. Porque ajuda vocês na hora da costura, ok? Então, eu tenho aqui costa. Tenho meu cinto de corinho, que vai ficar uma graça, essa faixinha pra gente amarrar lá. Tenho aqui 2 tiras, que vão ser assim, né? E a nossa frente maravilhosa, que a gente vai fazer a abertura frontal e as costurinhas aqui. Ai, Marília, eu não quero só 2 costuras, eu quero 3, 4. Pode fazer mais se quiser, pode colocar um bolso aqui também se quiser, fica a gosto de vocês. Eu vou fazer só as costurinhas aqui para dar um enfeite, certo? Então, agora, vou preparar a máquina com esse fio aqui e vamos para a costura. Então, aqui, antes de começar a costura, pessoal, regulem a máquina. Eu estou usando uma agulha 75, estou com o meu ponto lá no 4. Testem aqueles retalhinhos que sobraram lá de corinho, ó, vocês testem a regulagem da máquina, testem como que vocês vão fazer o acabamento, como que vocês vão fazer a presilha, como que vocês vão prender. Vejam se vocês vão usar o calcador próprio para corinho, se vocês vão usar talco, se vocês vão usar hidratante. Eu vou usar o meu calcador normal. E depois, para colocar o zíper, eu vou colocar um calcador de zíper assim, ó, de plástico, que ele escorrega bem no corinho também. Somente na hora de colocar o zíper. Aqui, se eu sentir dificuldade para fazer, eu vou passar hidratante no corinho. Qualquer hidratante corporal que vocês tenham aí, vocês passam e facilita muito aqui na hora de escorregar na máquina. O teste, gente, no corinho, das pens, das costuras, vocês têm que fazer para vocês verem como a máquina de vocês tá, se ela tá puxando, se ela tá empurrando. Tem que fazer um testezinho e treinar um pouquinho no retalhinho para vocês não errarem, beleza? Então, vamos lá. Para começar aqui, eu vou fazer a pence da parte da costa da minha saia. Vou pegar aqui, ó, pique com pique. Agora, vocês vão olhar aqui como que ficou essa pence. Dá pra deixar assim? Dá. Ai, Marília, eu não gostei, ela ficou bicuda. Você pode vir aqui e passar um pespontinho em cima dessa pence. Eu vou deixar ela assim mesmo. Se eu ver que no corpo depois ela fica aqui, ó, bicuda, eu venho aqui e passo uma costurinha e deixo ela morrendo aqui, certo? Eu vou pegar a minha frente. Aqui é a parte do centro da frente, já vou fechar essa minha costura até aqui na marcação que eu fiz, que é onde eu vou deixar aberta. Ó, vou trazer a costura da minha frente até aqui, que é aquela margem de 1,5 que eu deixei aqui na frente. Ó. E eu vou segurando bem firme o meu corinho, ó. Vou ajudando a minha máquina, ó. E vou vir até nessa marcação aqui, e aqui eu vou arrematar bem. Então, a parte da frente da minha saia está fechada também, olhem só. Onde ficou a abertura da fenda da frente da minha saia. E então, agora, eu vou abrir essa costura aqui, ó. E vou fazer a minha costura de acabamento aqui. Posso fazer ela aqui pelo avesso, ó. Vou vir trazendo essa costura aqui, posso fazer ela assim pelo avesso, como posso fazer pelo meu direito, olhem só. Vou fazer aqui pelo direito. Essa costura aqui tem que ficar essa e essa da mesma largurinha, bem bonitinha. Então, eu vou ir com bastante cuidado. Já posso passar aqui, ó, um pouquinho de creme, ó.
no meu corinho aqui. E vou vir levando bem retinho para essa minha costura ficar bem retinha. Vou lá no final, arremata. Olhem só que bonitinha essa costura. Agora, eu vou fazer desse outro, ó, estou prendendo pra lá, ó. Agora, eu vou fazer desse ladinho aqui, mesma coisa. Com uma costurinha bem bonitinha, na mesma largura. Porque isso aqui é o acabamento da frente da minha saia, então tem que ficar bem retinha. Parte da frente da saia pronta. Essa costurinha da frente pronta. Eu vou pegar aqui, ó, eu tenho a marcação aqui das minhas pences da frente, né? Eu vou refazer elas aqui, ó, com 18 centímetros. Eu vou trazer até aqui. É opcional essa costurinha aqui na frente, ó. Ela vai dar um charme pra minha saia, mas quem não quiser fazer, não precisa. Aí, eu vou começar ali do nada e vou vir tirando quase nada, gente. É só assim, ó, uma frestinha. Ó. É assim, ó, bem pequenininha, ó. E aí, do direito vai ficar assim, certo? Ó, essa costurinha aqui. Aí, a gente vai vir por cima dela aqui, ó, e vai fazer uma costura em cima dela. Quando a gente vai fazer costura assim por cima do corinho, a gente passa o creminho aqui. Aí, pra começar essas costurinhas aqui, ó, que é assim, bem no comecinho, mole fininho, você começa no retalhinho, e então você encaixa a peça ali, ó. Ó, a minha peça vai entrar ali. Assim, pra não machucar a peça de vocês. E vou vir tombando essa minha costurinha até o final dela aqui, ó. Cheguei ali. Eu viro aqui, volto, então eu arremato. Vai ficar assim, ó. Olhem só que costurinha perfeitinha aqui na frente desse meu corinho, ó. O detalhe da minha saia aqui na frente. E agora eu vou fazer 4 vezes esse processo. Em todas essas marcações aqui. Olhem a diferença da que não está tombada e daqui está tombada, ó. Aquela que eu passei a costurinha e aquelas que eu não passei a costurinha, tá? Eu vou passar a costurinha por cima de todas, ó. Essas daqui eu virei pra lá, né? Essas daqui eu vou virar pro lado de cá, ó. Quatro costurinhas da nossa frente pronta, gente. A nossa frente tá prontinha, olhem só que linda. Maravilhinda, né? Agora aqui, ó, sabem, aqui no meinho, a gente vai vir aqui, a gente vai fazer aquele nosso arrematezinho de segurança aqui, ó. São 4 pontinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pra nossa saia não rasgar com facilidade aqui na abertura da frente, tá? Tem que fazer um reforcinho aqui bem bonitinho, não faça um arremate de qualquer jeito, faça bem bonitinho. O avesso da nossa frente ficou assim, ó, as costurinhas lá e essa costura aqui no centro. Agora, a gente pode unir com a nossa costa. Vou pegar aqui a parte da minha costa, ó, o lado boleado é a lateral e o lado reto é o centro. Vocês estão vendo aqui, ó, a pence da frente, que linda, e a do bumbum que tá assim, empinada? Eu vou fazer a costurinha aqui na pence do bumbum também. Como que eu faço? Eu passo o creminho
Pra deslizar ali. Venho com um retalhinho e vou virar a minha pence aqui e vou costurar ela, ó. Pra ela não ficar empinada, fofa. Chega aqui no final, vira o corinho, volta, então arremata. Olhem a pence do bumbum que linda que ficou agora, ó. Aqui vai ficar meu bumbum. Tá? Então, agora eu vou fazer o outro ladinho também. Aqui, centro, lateral. Eu vou unir lateral com lateral dessa minha saia, passando uma costura aqui de 1 centímetro. Lateral fechada, vou colocar o outro lado. Duas laterais fechadas da nossa saia, a gente vai deixar assim, com essa costura assim? Não, a gente vai tombar essa costura nessa saia. Vamos tombar a costura da lateral. Aqui, ó, essa costura da lateral, a gente pode fazer igual a costura da frente, uma para cada lado assim. Ou pode dobrar as duas pro mesmo lado. Eu vou dobrar as duas pro mesmo lado, tá? Ó. Pro lado da costa. E vou fazer um pesponto aqui, ó. Tombando essa minha costura aqui pra costa, ó. Ai, Marília, minha máquina tá empurrando. Passa um creminho aqui que ela não vai mais empurrar, ó. O calcador desliza em cima do creme aqui, ó. Sem empurrar o corinho de vocês, tá? Ó. Vejam que aqui, ó, sobrou uma pontinha da lateral da minha parte da costa pra minha parte da frente. Mas, depois a gente vai alinhar aqui pra deixar bem certinho. Então, a costura da lateral da minha saia também tá pronta, ó. Vou fazer isso aqui na lateral do outro lado também, pra ficar assim, olha o acabamento, gente, que lindo que tá ficando. Pence da costa, lateral, as costurinhas da frente, costura da frente, ficando um luxo a nossa saia. Nessa parte aqui, gente, que a saia de vocês tá com as laterais fechadas, a parte da frente, abertura da frente pronta, as pregas, as pences, tudo certinho, vocês vão ir lá no corpo de vocês, vão colocar a saia e vão ver se está boa a medida. Não vão alfinetar, porque não pode alfinetar o corinho. Ai, Marília, eu achei que ela ficou larga. Você pode tirar na lateral, e você tira essa costura que você fez toda fora, faz outra. Você pode tirar aqui na costa, ó, que você ainda não colocou o zíper. Então, antes de colocar o zíper e antes de embutir o cos, você vai fazer essa prova da saia midi de vocês. Eu já fiz a prova da minha aqui. Eu tirei um dedinho aqui na parte da costa, pra ela ficar mais justinha. E agora eu vou preparar o meu cos. Se você tirar um dedinho aqui ou tirar a costura da lateral e ajustar a tua saia, você precisa tirar no cos também, certo? Então, agora eu vou preparar o meu cos pra embutir ele na saia. Eu tenho aqui a parte da frente, a parte da costa, onde vai o zíper, tem o pique. Então, eu vou pegar aqui a parte da frente, ó, vou dividir, ó. Ó, o ladinho que vem no zíper aqui e o ladinho que é a lateral aqui, lateral com lateral, ladinho de zíper com ladinho de zíper. Lateral com lateral, lateral com lateral. Então, eu vou ter duas partes assim, ó, né? Agora, eu posso fazer a costura aqui, unindo a lateral. Vou fazer isso nos 4 cantos. Costurinha pronta. Eu vou abrir essa minha costura aqui, ó. Vou deixar ela assim abertinha, vou passar uma costurinha aqui embaixo, ó. Pra que ela fique assim aberta quando eu embutir os dois cos.
Ó, vou abrir. Ah, eu quero passar uma costura ali pra ela ficar bem firme, bem presa. Pode passar costura também, só que daí fica muito grosso, né? Duas partes do meu cos pronto. Por que que ele é chamado de cos anatômico? Porque ele fica assim, ó, gente, ó, curvado. Então, ele vai fazer essa curva aqui lá na minha cintura. Ó, ele fica curvadinho, por isso que é chamado de cos anatômico, certo? Se fosse um cos reto, seria um cos retinho. Ele é curvado, ó. Agora, eu vou unir a parte de cima desse meu cos aqui, ó. Juntando bem as costurinhas aqui e as pontinhas aqui. Unir bem certinho aqui, ó, costurinha com costurinha desse cos. Quando chegar nessa costurinha, dá uma arrematada e continua a costura. Fechou essa parte do cos, vamos fazer alguns piques pequenininhos aqui, ó. Prontinho. Agora, a gente vai pegar um desses lados e vamos dobrar a costurinha aqui para um desses ladinhos aqui. Agora, como é pesponta, a gente lembra de passar o creminho aqui, porque a gente vai passar por cima do corinho aqui, ó. E vamos prender de fora a fora para um lado, prendendo aqui essa ponta de costura pro lado de lá, ó. Cos prontinho, ó, passadinho essa costura. Agora, eu vou pegar a minha peça e vou unir aqui o meu cos com o corpo. Eu vou unir no corpo a parte que não tem costura. A parte que tem a costura lá, ó, vai ficar pro avesso. Então, eu vou pegar aqui e vou colocar assim aqui na minha saia, ó. Deixa eu refazer essa costurinha aqui que ela saiu. Ó, vou colocar aqui, aqui. E vou ligar o meu cos aqui, que vai dar certinho, aqui com a minha frente, ó, confere lá se vai dar certinho aqui a medidinha, ó. Tem que dar certinha, aqui, costurinha com costurinha, e aqui a costa. Não deu certo? Vai lá e arruma seu cos. Deu certinho? Beleza. Confere antes de começar a costurar aqui. E agora, a gente faz a costura de união aqui, ó. Ó, o ladinho que tem o pique aqui, ó, que vai o zíper, começando aqui na parte da costa, onde vai meu zíper. Costura com costura. Arremata quando chega nas emendas. Aqui na frente, você já vem aqui, ó, encaixa costura com costura, então, você distribui o cos aqui, ó, na sua frente. E o meu cos está colocado na minha saia. Agora, isso aqui vai ficar assim, Marília, sem limpeza aqui, ó, essa parte. Vocês podem passar uma costurinha aqui, podem passar uma limpeza aqui nesse cos, se vocês preferirem, aqui. Ou deixar ele assim mesmo. O corinho, maioria das peças não tem limpeza, não tem acabamento aqui, tá? Ele fica assim, ó. Limpinho assim mesmo, porque ele não desfia, né, gente? Eu vou deixar ele assim. Mas, se você quiser fazer um acabamento mais top, que vai fazer pra venda, você pode passar um viés de cetim aqui, ó. Um debrunzinho de cetim aqui, uma coisinha bem bonitinha pra fazer acabamento nessa parte da saia. Mas não é necessário. Eu vou vir aqui, ó, e vou passar uma costurinha tombando essa costura pra cima aqui, ó. Só pra facilitar na hora de prender o meu zíper. Aqui e aqui. E vou medir os dois ladinhos desse meu cos. Você tá bem igualzinho pra quando eu colocar o meu zíper, não dá variação, ó. Tem que tá bem perfeitinho aqui, ó, a distância, a largurinha do cos. Tá certinho? Tira os fiozinhos aqui e vamos entrar com o nosso zíper. Ó, eu vou pegar
E vou medir o meu zíper daqui, ó, daqui. E vou medir até onde ele vai aqui, ó. Ó, ele vai vir até aqui, certo? Então, daqui pra baixo é onde eu vou costurar. Daqui pra baixo. Ó, a abertura do meu zíper vai ficar até aqui, ó. Aqui eu posso começar a costurinha de 1 cm da minha saia, que é a margem que eu deixei aqui pra costurar meu zíper, ó. Vou unir aqui a pontinha aqui embaixo e vou fechar essa parte da minha saia. Fechadinho aqui, vai ficar assim, ó. Ai, Marília, ficou muito pequena a abertura da minha saia aqui, ó, pra entrar o meu quadril. Você coloca um zíper maior. Eu vou colocar aqui um de 18, certo? Você pode colocar um de 20, de 22, pode colocar um zíper mais comprido aqui, ó. Né? Esse meu aqui tem 18, pode colocar até um de 22, ou até mais aqui, 22, 24, 26. Mas um de 20, 22 já é o suficiente para ter uma aberturinha maior, tá? Agora eu vou colocar no meu colocador de zíper. Já coloquei meu colocadorzinho de zíper. Agora eu vou vir com a minha saia aqui, tá costuradinha até ali. Vou pegar o meu zíper e vou prender ele aqui, ó. Ó, vou colocar a pontinha lá, assim. Lembrando, gente, que eu já fiz a prova da minha saia. Vocês também vão fazer prova antes de vir com o zíper. E vem colocando o zíper aqui, ó, bem encostadinho aqui. Quando chegar aqui, você passa o zíper pra lá. Sobe ele aqui. E vai vir aqui e vai encostar ali na costurinha, ó. Chegar o mais perto possível daquela costurinha que você fez antes ali. E arremata aqui. Esse ladinho do meu zíper já está colocadinho, ó. Vou deixar uma distanciazinha ali, porque depois eu vou pespontar meu corinho aqui por cima, ó. E vai ficar perfeito. Agora, eu vou colocar o outro ladinho, ó. Abro o zíper de novo. Posso colocar de baixo pra cima? Posso, mas eu prefiro colocar de cima pra baixo, igual eu coloquei o outro lado. Por quê? Porque ele encaixa melhor. Aí, vocês vão pegar aqui, ó, e façam uma marcaçãozinha aqui, ó, pra vocês não errar aqui, certo? Aqui embaixo não precisa, porque já é no finalzinho do zíper. Agora, nessa partezinha aqui, vocês façam uma marcaçãozinha, porque você pode esticar o tecido, mais um lado, menos o outro, né? E vou vir aqui, ó, do outro ladinho, vou dobrar a pontinha como eu dobrei aquela ali. E vou começar a colocar o meu zíper do outro ladinho. Ó, encaixa aquela marquinha de giz que você fez ali com a costurinha do cos, vai ficar bem perfeitinho, ó. E traz o seu zíper desse ladinho aqui. Quando chegar numa alturinha aqui, ó, você passa seu zíper pra lá. Coloca a mão aqui dentro, aqui, ó. Ó, ali, ó. Puxa o zíper pra lá. E traz ele aqui, ó, encaixando ele aqui como você fez do outro ladinho ali, o mais próximo possível daquela costurinha ali. Ali, aqui, ó. Tá vendo aqui o tecidinho ali? Ó. Você vai trazer ele o mais próximo possível aqui. Então, arremata aqui no finalzinho. Então, nosso zíper colocadinho... A gente pode virar a nossa saia para dar uma olhada aqui do direito. Ó, ficou afastado, né, do meu corinho. Vou aproximar mais o meu corinho aqui. Olhem só, ele tá encaixando bem direitinho aqui os dois ladinhos, ó. Tem que estar bem alinhadinho os dois ladinhos de vocês aqui também, ó. Aqui e aqui em cima, beleza? Eu vou aproximar mais agora. Posso já aproximar mais esse meu zíper aqui, ó. Aí, eu troco de calcador. Coloco aquele que é para um ladinho só, assim, ó. Né? E aproximo mais. Ai, Marília, mas eu não tenho esse calcador. Você pode só pespontar por cima aqui depois, ó. Trazer o corinho mais pertinho aqui.
da saia de vocês. Eu vou aproximar um pouquinho mais o meu zíper, né? Aqui, ó. Aí eu vou abrir aqui. Agora, ele já está alinhadinho, bonitinho. Eu vou vir com esse calcador. E vou vir aproximando mais. Aqui, ó. Deixando assim, ó, o zíper mais pertinho ali. Aí, assim, mais longe e ele assim mais próximo, ó. Ó, aqui ele tá mais próximo, eu passei mais uma costurinha aproximando. E aqui ele tá mais longe, ó, ele fica mais bonito, mais próximo. Então, a gente vai aproximar os dois ladinhos. Ó, esse ladinho aproximadinho também, bem bonitinho. Vocês vão deixar assim, ó. Ó, o zíper tá bem colocadinho ali, bem bonitinho. Agora, a gente vai pegar o nosso cos aqui, vamos dobrar ele aqui, ó. E vamos encontrar ele aqui. Pra fazer essa vira aqui, ó. Assim. Pra fazer o acabamento do nosso cos, ó. Que nem eu falei pra vocês, aqui eu vou deixar o corinho assim a fio, mas vocês podem fazer uma bainha, podem fazer o viés, podem fazer um outro tipo de acabamento aqui, se vocês quiserem. Essa eu vou deixar um acabamento todinho liso no acabamento do corinho mesmo. Fazer dos dois ladinhos. Olha só que o nosso zíper fica bem bonito o cos, ó. Depois nós vamos pespontar esse cos ainda. Então, os dois ladinhos prontinhos, ó, a gente fecha, ele fica assim, ó, bem perfeitinho. Olhem só que lindo esse cos. Parte de trás. E a parte de dentro vai ficar assim, ó. Porque ele tá bem certinho na mesma medida aqui, vai ficar assim a parte de dentro. Então, nosso zíper colocado, nosso cos já está certinho. Essa costura aqui, Marília, da costa, a gente passa uma costura, podemos deixar ela assim, com uma costura simples, esse de trás, como podemos fazer uma costura igual a gente fez aqui na frente, tá? Levando desde aqui até lá embaixo, desde aqui até lá embaixo. Aí fica a gosto de vocês. Eu vou fazer essa costura. Por que que eu vou fazer essa costura? Porque ela dá acabamento aqui na parte de trás. Eu vou fazer aqui, ó, a partir do cos pra baixo. Aí, eu vou ir lá na minha saia aqui, ó, vou pegar assim. A gente puxa a nossa saia aqui. Antes mesmo de fazer o cos, gente. Antes de finalizar lá o acabamento do cos. Ó. Vou vir com a minha saia aqui. E da parte do cos pra baixo aqui, ó, eu vou vir abrindo essa minha costura, ó. Vou abrindo ela aqui, ó. Ó, vou abrindo essa minha costura e vou ir costurando ela até lá embaixo. Lembrando de passar um creminho aqui pra não empurrar, pra máquina não empurrar o corinho de vocês. Então, ó, peguei lá a partir do cos. Vou descer levando essa costura aqui, ó. Até lá embaixo da minha saia, ó. Abrindo aqui, ó. Que nem eu fiz lá na costura da frente, ó. Vou abrir. Por que fazer essa costura? Pra deixar esse meu courinho todo liso, com um caimento perfeito no corpo. Ai, Marília, mas é muito complicado uma saia dessa. Gente, olha o valor que tem uma saia dessa, né? Usem um corinho de qualidade. Faça um acabamento bem feitinho, ó, bem alinhadinho, ó. Vou chegar até aqui embaixo, ó. Passa mais um creminho, se ela ficar enroscando, ó.
cheguei aqui embaixo. Agora, eu vou subir lá de novo. Vou pegar o outro lado da saia aqui, ó. Do cós pra baixo. Aqui. Olha meu zíper, aqui o acabamento, ó. Vou pegar aqui do cós pra baixo. Porque no cós a gente ainda não fez o acabamento. E vou vir fazendo essa costura aqui. Até lá embaixo desse outro ladinho. Prontinho. Parte da costa. Olhem aqui, gente, esse zíper. Que lindo acabamento, olhem só. Lembrando que aqui vocês podem usar um zíper maior, tá? Eu tinha um de 18, usei esse mesmo, mas vocês podem usar um de 20 ou 22. Até aconselho a colocar um pouquinho mais comprido, tá? Até um de 22 aqui, que fica ótimo. Então, cortem o fio. Agora, vamos pespontar esse nosso cós e colocar nossa presilha. Olhem aqui como está o nosso cós, tá aberto ainda, ó. A gente vai dobrar ele aqui e vamos finalizar ele aqui na nossa saia. Vamos fazer isso pelo lado do direito. Abre o zíper assim, para facilitar para vocês. Ó. Essa costurinha aqui vai vir pra cima. Essas duas estão abertinhas. E a gente vai levar o nosso cós aqui, ó. Assim, bem simples. Bem fácil esse processo, gente. Aí, vocês usam um grampinho aqui, ó. Bota um grampinho aqui na costurinha, ó. Assim. Aqui, ó. Vou alinhar ele aqui na frente, ó. Bem certinho aqui na frente também. Bem alinhadinho. Ó, meu cós tá alinhadinho. Agora, eu vou vir passando uma costura por cima dele aqui, ó, prendendo aqui, ó. A presilha eu vou colocar depois na medida do cintinho. Eu tenho que ver qual a medida que vai dar o meu cinto, né? Porque tinha um pedaço pequeno lá, uma tirinha pequena. Então, ó, vou passar o hidratante aqui. E agora, eu venho costurando aqui por cima, ó. A partir do zíper pra cá. Não precisa ser larga, ó, bem na beiradinha, ó. Pra ficar uma costurinha bem delicadinha, olha ali, ó. Espalha bem o hidratante aqui, alinha bem o cós, ó, costura. E vou encaixar com aquela costura que eu desci ali, ó. Prontinho. Cós pronto, do avesso vai ficar assim, ó. Que maravilhosa! Saia tá pronta, gente. Prontinha, olhem só. Já vou colocar a minha etiqueta aqui. Olhem só, que coisa linda. Prontinha a nossa parte da saia. A parte de baixo eu vou deixar a fio. Já coloquei minha etiquetinha de barra. Esse corinho é um corinho grosso, mas ele tem caimento. E ele fica bem bonito cortado a fio. Se o seu corinho não ficar bonito cortado a fio, você pode vir aqui e fazer uma barrinha de 1 centímetro, que vai combinar com essa barra da nossa abertura frontal, beleza? Eu vou deixar a fio, mas fica opcional fazer ou não a barra aqui na parte de baixo. Aqui, pessoal, para fazer o cintinho com aquela nossa tira de tecido, ela tem 9 centímetros por 1,40. A gente vai fechar o cantinho aqui, ó, com uma costurinha bem na beiradinha, ó. E vamos vir fechando essa faixa todinha, bem na beiradinha, assim, ó, com bastante cuidado. Faixinha fechada, a gente vai virar. Usem uma agulha de crochê, ó. De crochê não, é de tricô, né? Essa agulha aqui é uma agulha de tricô, de fazer aquelas blusas de lã.
Eu quebrei a pontinha dela aqui, ó, pra não machucar as peças quando eu viro, ó. Aí você vai virar. Faixinha virada. A gente vem aqui pelo ladinho que ficou aberto. Dobra assim pra dentro, a pontinha. Agora, nós vamos pespontar essa faixinha todinha. Passar o hidratante pra escorregar, pra não estragar o corinho de vocês, certo? Prontinho aqui. Agora, vamos fazer as presilhas. Porque a presilha vai ter que ser do tamanho do cintinho, né? Olhem só aqui, ó. Assim, pequenininha. Então, para fazer a presilha, a gente vai dobrar aqui para um lado e para o outro e vamos só costurar assim, ó. Para ela não ficar tão grossa. Costurei esse ladinho, vou dobrar esse ladinho assim mesmo, ó. Aí, você decide a largura que você vai querer deixar ela aqui. Eu vou deixar em média de 1 centímetro, ó. Vai ficar assim do avesso, ó, tá? Vai ficar com essa sobrinha de tecido ali do avesso. Aí, se você quiser tirar o excesso, pra deixar ela mais fininha, ó, a gente pode vir aqui e tirar o excesso aqui, ó, do corinho, ó. Deixar elas bem certinhas. Vou dobrar no meio mais uma vez. Eu vou mostrar pra vocês a medida que vai ficar essas presilhinhas aqui. E cortei 4 presilhinhas pra gente colocar aqui no cós da nossa saia. Olhem só. Vou dobrar aqui. E vou dobrar aqui. E a presilha vai ficar o necessário pra passar a minha faixinha no meio. Agora, eu vou pegar a minha saia. E eu vou marcar aonde que eu vou colocar essas presilhas. Eu vou colocar uma aqui entre essas duas pences. Uma aqui entre essas duas pences na parte da frente. E na parte da costa, eu vou colocar exatamente em cima da pence da costa. Esse é o lugar onde eu vou colocá-las no cós da minha saia. Vou começar pela de trás aqui, ó. Bem simples, gente, por cima mesmo aqui, ó. Ó. Aqui e aqui, no meio do meu cós da minha saia, ó. Vai ficar uma beiradinha aqui em cima, sem. Alinha bem com a pence da costa aqui, ó. E costura. Segura bem firme pra não ficar torto. Ó. Ali. Corta a sobrinha aqui embaixo. Alinha aqui, ó, bem alinhadinho com a pence, bem bonitinha. Segura bem firme pra máquina não empurrar e ela não ficar torta. Ó, vai ficar assim. Aí, você vem aqui, vira ela assim, ó, e tira esse excesso de corinho aqui, ó. Pra ela ficar bem lindinha. Aí, você faz o teste da faixinha de vocês aqui, ó. Olha só que lindo. Deixa eu cortar esse fiozinho aqui. Ó, vai ficar assim. Certo? Agora, eu vou colocar as outras 3. Mostrei pra vocês aonde que eu vou colocar. Eu coloquei uma lá na pence da costa. A da frente eu vou colocar no meio dessas 2 costurinhas de enfeite, ó. Bem aqui. Presilhas todas colocadas, bem bonitinhas no cós da nossa saia. Agora, nós vamos ver essa lindeza aqui no corpo. Aqui, pessoal, nosso look pronto. Olhem isso, que maravilhoso! Comprimento perfeito, o caimento da saia ficou maravilhoso. Olhem só como esse corinho cai, ó, chegando aqui, ó, ela desce retinha. Aquela folguinha que a gente deixou aqui, é pra isso aqui, ó. Pra ela não fazer a curva do bumbum, ó. Ela faz o contorno do meu quadril, chega aqui, abre um pouquinho e desce. E olhem o caimento.
Fora que a combinação com esse rosê dessa viscolinha aqui ficou divino, né? Contem aí pra mim se vocês não acham que isso aqui ficou um look de milhões. Lindo, né? E você pode fazer aí o seu conjunto, né? Olha só, pode fazer a blusinha off, pode fazer a blusinha rosa, pode fazer a blusa verde, pode fazer a saia marrom em vez de preta, pode fazer a saia clarinha no nude. Clarinha, né? Como vocês acharem. Olhem só aqui. Olhem o caimento. Gente, não pode apertar a saia tem que vestir vocês, ficar certinha, sem tá, né, apertando, pra ficar assim, ó, contornando o corpo, que ela muito, muito, muito colada não fica elegante, certo? Me contem aí o que vocês acharam da minha carinha com esse look. Maravilhoso, né? Então, aí pra vocês que gostaram, tem aqui no canal o vídeo da blusa, o passo a passo, como cortar e costurar tudo direitinho. Se quiser fazer manguinha 3/4, usa aquele 1,30 m. Se quiser fazer comprida, tem que ter um pouquinho mais, no mínimo ali 1,60 m. Pra você poder aumentar aqui, né, uns 30 centímetros e fazer ela comprida, soltinha aqui. Pra saia, a gente usou 1 metro por 1,40 m de courinho. Lembrando que esses tecidos são lá da Mila Malhas e Tecidos, de Jaraguá do Sul. Olhem que coisa mais linda. Já quero uma saia marrom também, gente. Um marrom café, né? Imagina que maravilhosa que ia ficar com rosa aqui. Tudo de lindo. Então, pra você aí que gostou, acompanhe o vídeo bem certinho pra você conseguir fazer a sua assim, bem alinhadinha, bem certinha e não estragar o corinho de vocês. Então, o nosso look tá aí, gente. Eu estou me achando com essa roupa. Se quiser fazer, me acompanha que vai aprender direitinho. Um beijo e lembrando que hoje, né, é Dia das Mães. Um beijo no coração de todas as mamães desse mundão. Eu também sou mãe, tenho 2 meninos lindos, maravilhosos. E esse dia pra gente é muito especial, né? Porque marca a vida da gente ser mãe, né? Então sintam-se todas parabenizadas e abraçadas por mim, principalmente a minha mãe e a minha sogra, que é como uma mãe pra mim também. O meu beijo vai direto no coração delas e de todas vocês que são mamães, certo? Então, bora lá deixar um like pra mim, porque esse look ficou demais de maravilhoso. Já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, claro. Um beijo e até o próximo vídeo.